Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo de número 15, versículo 21 ao versículo 32. Versículo 22 ao versículo 32. Marcos, capítulo 15. Esse é o relato da crucificação do Senhor Jesus, 22 ao versículo de número 32. Esse é o relato da crucificação do Senhor Jesus. Esse texto eu estou, na verdade, o livro estou expondo pela manhã, e capítulo 15, versículo 22 a 32. Gostaria de compartilhar agora à noite com os irmãos, capítulo 15, do versículo 32, do 22 ao 32, e olhar para algumas verdades, irmãos, apresentadas nesse texto, com a finalidade de fortalecer o povo de Deus, desafiar a nossa vida a cada dia, confiarmos naquilo que Cristo fez por nós e aplicarmos essas verdades ao nosso coração. Capítulo 15, do versículo 22 ao 32. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava um epígrafe, a sua acusação: Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se o que a Escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, na Tua presença, mais uma vez, Senhor, nos colocamos em oração, rogando ao Senhor a graça, o Teu Santo Espírito para a ministração da Tua palavra. Que o Senhor ilumine, ó Deus, a nossa vida e o nosso coração para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Amém. Queridos irmãos, os irmãos sabem que Marcos é o evangelho que apresenta nos capítulos iniciais, do capítulo 1 a 8, a identidade de Jesus. Do capítulo 8 em diante, você tem então a obra de Jesus, o rei que se entrega para salvar pecadores, para trazer esperança àqueles que estão perdidos. E então, a partir do capítulo 8, você tem uma série de eventos que vão então aproximando Jesus para a sua missão, para a crucificação, e vários interrogatórios que Jesus vem sofrendo com a finalidade de ser pego em algum momento para ser condenado. Então os fariseus, vão arranjando ali alguma forma de condenar Jesus. Não só os fariseus, os saduceus, os escribas, eles vão arranjando alguma forma de condenar Jesus. De modo que Jesus, então, enfrenta, e a gente viu isso em capítulos anteriores, o julgamento político e o julgamento religioso. O julgamento religioso primeiro, posteriormente, o julgamento político. E é condenado à crucificação, é condenado à morte. Os soldados apanham a Jesus, o início do capítulo 16, e o levam para a rua, para
a exposição. Você tem exatamente isso no versículo de número 20, do capítulo 15, que diz assim: depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. O sacrifício de Jesus publicamente, então, realizado. Ele é conduzido para fora, ele é conduzido para o local onde todos iriam ver o seu sacrifício, a sua morte, a sua entrega para nos salvar. O capítulo 15, então, meus irmãos, vai nos mostrando nesse sacrifício, nessa ida de Jesus, nessa morte de Jesus, é sobretudo, além do sofrimento de Cristo, além do sofrimento físico, espiritual que Cristo está, então, carregando, mas, sobretudo, ele vai mostrando o poder da plenitude do perdão de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. À medida que Cristo, então, vai conduzindo a sua vida para a crucificação, à medida que ele vai seguindo para o Calvário, para a morte, nós vamos então experimentando como uma cortina que vai se abrindo, revelando o perdão e o favor de Deus. Então, à medida que Jesus caminha para a morte, a graça de Deus vai sendo revelada então para trazer liberdade ao pecador. Essa é uma verdade, então, que nós vamos vendo na palavra do Senhor. Quando a gente chega, então, ao capítulo 15 de Marcos, você tem, então, vários eventos que vão sendo registrados pelo evangelista para mostrar a crucificação de Jesus e nos lembrar da vergonha, da humilhação, da dor, do sofrimento que o nosso Salvador levou, mas, sobretudo, para nos lembrar que tudo isso foi em obediência ao Pai e para manifestar o amor do Pai por nós. Ele se submeteu à vontade do Pai, foi à cruz, se submeteu ao sofrimento, perdoou os nossos pecados. Enquanto Marcos vai fornecendo, então, esses eventos da crucificação, quando você vai ao Novo Testamento, né, ou mais adiante no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, no capítulo 22, você tem uma aplicação. Pedro nos fornece uma explicação do que Cristo estava fazendo para fortalecer a nossa confiança e nos equipar diariamente no serviço a Deus e numa vida com Deus. Então, eu queria, irmãos, com base nesse texto, verificar algumas verdades preciosas. A primeira delas foi o lugar da vergonha. Versículo 22 nos diz: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Uma caminhada de dor e de vergonha, uma caminhada de sofrimento, uma caminhada, então, meus irmãos, direcionada à humilhação, até um lugar que era posto os criminosos, que era posto aqueles que praticavam, então, homicidas, aqueles que praticavam o mal, conduziram Jesus para este lugar, um lugar de vergonha, um lugar de dor, de exposição, condenando a crucificação. O Gólgota, o lugar da vergonha que Jesus enfrentou para a nossa salvação. Isso é interessante, meus irmãos, porque às vezes, de certa forma, o nosso coração pode ser desafiado a, em algum momento, sentir vergonha pelo fato de servirmos ao Deus verdadeiro, pelo fato de abraçarmos a mensagem do Evangelho, pelo fato de andarmos na contramão do mundo, pelo fato de crermos em um Deus que criou todas as coisas e que enviou seu Filho amado para nos salvar e que um dia irá voltar para nos buscar. Essa pode ser uma mensagem simples, mas é uma mensagem de salvação para todo pecador. E às vezes o mundo tenta nos envergonhar, às vezes o mundo tenta nos diminuir porque cremos nessa verdade. E às vezes o coração da gente é desafiado nos nossos relacionamentos, ou com as pessoas com quem convivemos ou conhecemos. E às vezes as pessoas podem zombar da nossa fé, podem querer diminuir a nossa fé. E a gente, por vergonha, às vezes,
sente-se tentado a negar, ou não dizer, ou não praticar publicamente a fé que o Senhor aplicou em nosso coração. E a gente então fica como um cristão silencioso, ninguém sabe a quem a gente serve, porque a gente não quer enfrentar de repente algum tipo de vergonha, ou de enfrentamento público, porque confiamos e servimos a Jesus. O Senhor Jesus não teve vergonha ao ser humilhado, ao enfrentar a dor, ao entregar sua vida para a nossa salvação. Ele enfrentou o lugar de vergonha. Ele enfrentou o lugar de dor, de sofrimento. Ele foi conduzido a este lugar. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ter firmeza naquilo que nós cremos. Nós precisamos nos alegrar com a mensagem do Evangelho. E não precisamos ter vergonha de dizer que somos o servo de Deus, que somos servas do Senhor. Nós precisamos nos alegrar e comunicar essa mensagem ao mundo. A segunda verdade que nós aprendemos, meus irmãos, verso de número 23, foi a oferta que fizeram a Jesus, uma tentativa de suavizar a dor do nosso Salvador. Veja o que diz o texto. Versículo 23, deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Versículo 23. A oferta do vinho. Quando você vai a Provérbios, capítulo 31, versículo 6, você tem lá uma recomendação, um texto que fala que para dar vinho àqueles que estão em angústias, àqueles que estão em sofrimento, àqueles que estão enfrentando algum tipo de dor, com a tentativa de amenizar. E para isso servir, então, uma das utilidades dessa bebida, gerar algum tipo de conforto, gerar algum tipo de alívio à dor, ao sofrimento, à angústia que a pessoa estava enfrentando. E muitas vezes as pessoas fazem isso em nossos dias, na tentativa de aliviar algum sofrimento, na tentativa de aliviar alguma dor, alguma perda, situações, sentimentos do coração. O que é que elas fazem? Elas vão à bebida, elas recorrem a algum tipo de subterfúgio para aliviar o sofrimento da sua alma. Eu acho que as pessoas estavam olhando para Jesus e vendo o sofrimento que ele estava enfrentando e disseram, não, vamos levar um pouco de bebida para ele, para tentar suavizar a dor. Meus irmãos, o Senhor Jesus estava consciente que ele passaria, que ele enfrentaria todas as dores. Ele estava consciente que tomaria todo o cálice da ira de Deus. Ele estava ciente que enfrentaria toda a dor e não usaria de nenhum subterfúgio, de nenhum meio, de nenhuma outra alternativa para suavizar o seu sofrimento, a sua dor. A sua obra foi completa. Ele levou as suas iniquidades completamente. Ele se rendeu sem nenhuma ajuda deste mundo. Mas isso aqui, meus irmãos, nos ensina alguma verdade preciosa. Quantas pessoas têm buscado em subterfúgios, em vícios, em coisas passageiras, uma tentativa de suavizar a dor do coração, de suavizar a dor da alma. Quantas histórias que você já ouviu certamente, de pessoas que estavam indo bem e de repente diante de uma perda, diante de um sofrimento, diante de uma luta, diante de uma crise, enveredou por caminhos como esse, para suavizar a dor do coração, e enfrentou o vício, perdeu tudo com jogos, com tantas outras coisas, com bebidas e meios para suavizar a dor do seu coração. Escute uma coisa, somente a graça do Senhor pode curar o seu coração. Somente a obra de Cristo pode trazer esperança de novo à sua vida. Ele levou sobre si todo o nosso sofrimento. Você não precisa suavizar essa dor com esses meios que você tem usado. O que você precisa é lançar aos pés do Salvador a sua vida e o seu coração. O que você precisa é dizer, Senhor, eis-me aqui, recebe o meu coração, quebrado, ferido, machucado, mas eu sei que a tua graça cura, eu sei que o teu poder redime, eu sei que a tua presença transforma, eu sei que o Senhor é poderoso para mudar a minha vida. Confie a sua história a Jesus. Não se entregue
a subterfúgios para aliviar a sua dor. Versículo de número 23, meus irmãos, versículo de número 26, desculpe, versículo 24, você tem a crucificação propriamente dita. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Essa descrição ela já foi anunciada anteriormente no Salmo de número 22. O salmista descreve exatamente esse momento aqui. Salmo 22, versículos 16 a 18, você tem lá uma descrição do que aconteceria no sofrimento de Jesus. Os homens repartiriam as suas vestes entre si, eles lançariam sortes para ver quem ficaria com as vestes, ou para ver com quem ficavam as vestes. Essa é uma descrição aqui do texto. E é uma lição que a gente aprende aqui, irmãos. Uma execução horrível, terrível, feita a Jesus. E uma descrição daquele que lança tudo, que perde tudo em favor de nós. Até as suas vestes arrancaram e lançaram sorte. Até a sua roupa dividiram entre si. O mestre perde tudo. Ele perde tudo que ele tem. Essa é uma descrição da humildade e da obra do nosso Senhor para trazer salvação à nossa vida. Ele é o Senhor de toda a terra. O Salmo de número 24 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Tudo pertence a Ele. Tudo foi criado por meio dEle. Tudo está sustentado por causa dEle. Ele que sustenta a criação. A mais bela imagem que você possa ver nesse mundo é Deus sustentando. É o Senhor conservando. Ele que veste os lírios dos campos. Ele que veste, então, toda a sua criação com beleza, com cores, com maravilhas, com formatos. Mas naquele momento ele estava perdendo tudo por amor de pecadores. Sabe, irmãos, a pergunta que pode ser feita a nós é o quanto estamos dispostos a perder para servir a Jesus, para amar a Jesus, para honrar Jesus, para continuar firme aos pés do Salvador. Alguns dizem assim, não, eu não quero servir a Jesus, eu não quero ser cristão, eu não quero me render ao Senhor, porque eu não quero perder isso, eu não quero perder aquilo outro, eu quero continuar fazendo certas coisas. E hoje, meus irmãos, você tem então um certo evangelho, né, que as pessoas elas não mudam de vida. Elas dizem crer em Jesus, mas a vida é totalmente pervertida. Um evangelho barato, tornaram a graça de Deus em libertinagem. As pessoas não querem mudar de vida, porque elas não estão dispostas à renúncia. O meu Salvador, o nosso Salvador, Ele entregou tudo. Ele deixou toda a sua glória. Paulo aos Filipenses, descrevendo essa humilhação de Jesus, diz: Ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se entregou. Essa é uma mensagem para nós essa noite, irmãos. Nós estamos envolvidos com muitas coisas às vezes, e coisas que nos afastam de Deus. Queremos professar o nome de Jesus, mas continuar com coisas que não são honradas pela palavra de Deus, ou que não honra a palavra de Deus. Um evangelho superficial, um falso evangelho, um outro evangelho. Porque o evangelho nos chama à renúncia. O evangelho diz assim: se você quiser seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me.
O quanto estamos dispostos a perder para seguir a Jesus? O quanto estamos dispostos a renunciar, a quebrar o nosso orgulho, a quebrar o nosso coração e a se lançar diante do nosso Salvador? Meus irmãos, nós precisamos novamente voltar a uma vida de entrega a Jesus, totalmente a Jesus. Não apenas falar bonito nas redes sociais, mas um coração que de fato rende-se a Jesus como nosso Salvador. A continuação do texto descreve agora, meus irmãos, como, mesmo em tom de zombaria, mesmo em tom de zombaria, os homens declararam que quem de fato era o Senhor. Versículo 26. E por cima estava um epígrafe, a sua acusação: o Rei dos Judeus. O Rei dos Judeus. Meus irmãos, de forma pejorativa, com zombaria, mas o que eles estavam descrevendo ali era de fato quem era o Senhor. Ele é Rei. Em que história você já leu na literatura, ou em que história você já viu o rei que se entrega para salvar os súditos? Aquele que é soberano se faz pecado por nós. A descrição do nosso Salvador é porque ele era rei. É interessante, irmãos, porque a oposição a Jesus é exatamente porque ele é rei. A acusação a Jesus é exatamente porque ele é rei. A dureza do coração dos seres humanos é exatamente porque ele é rei. E os homens não querem se curvar diante dele. E as pessoas não querem reconhecer isso. Então o que elas fazem? Elas se opõem ao governo do Messias. Você tem isso no Salmo de número 2, quando os homens tramam, se articulam para negar o Messias, ou para se opor ao reino do Messias. Você tem isso ao longo da história, irmãos, quando as pessoas estão, então, tentando calar a igreja, quando as pessoas estão tentando silenciar as nossas vozes, quando autoridades estão privando as pessoas de servirem ao Senhor, de se reunirem em templos para adorarem a Deus, porque Ele é Rei. Herodes, quando ouviu que o rei dos judeus havia nascido, ele mandou matar todas as crianças, porque aquela criança era rei. A nossa maior luta, irmãos, ou a luta do nosso coração, diariamente, é se curvar diante desse rei. Porque às vezes a gente quer ser o nosso próprio rei. Porque a gente às vezes quer ser o nosso próprio Senhor. Porque a gente às vezes quer ser o nosso próprio soberano. Mas Ele é Rei. É diante dEle que nós temos que nos curvar. É a Ele que nós temos que levar a nossa casa. É a Ele que a humanidade um dia prestará contas, porque diante dEle todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Rei. Meus irmãos, ainda ridicularizando o nosso Senhor, eles então crucificam a Jesus ao lado de ladrões. E aí diz o texto, versículo 28, que a Escritura se cumpre. Com malfeitores, ele foi contado entre os malfeitores. Mas é interessante, meus irmãos, porque você tem a descrição de um rei que toma sobre si os nossos pecados e que agora é colocado entre malfeitores, entre homens que eram prejudiciais à sociedade,
que praticavam o mal. Mas aqui nós temos uma coisa interessante, porque você sabe muito bem na descrição do Evangelho, que um desses aqui, ele se volta para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor diz: hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. A descrição de estar entre malfeitores é, de certa forma, aquilo que representa a graça de Deus ou a obra de Jesus. Ele veio habitar entre nós. Ele veio habitar entre pecadores. Ele foi contado entre pecadores. Ele habitou entre nós. A nossa resposta, meus irmãos, ou ela será como aquele que disse: Senhor, lembra-te de mim, ou a nossa resposta será: salva-te a ti mesmo. Tu não é rei? Por que o Senhor não salva a ti mesmo? A nossa resposta será: eu reconheço quem Ele é. Ele está aqui, mas Ele não fez nada. E por isso eu confio nele e digo: Senhor, lembra-te de mim. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, o Senhor habitou entre nós. O Senhor habitou entre malfeitores. Por isso que eu oro ao Senhor e digo: Senhor, lembra-te de mim. Eu sei que eu sou um pecador. Eu que merecia a morte. Eu que merecia ser condenado, ser crucificado. Mas o Senhor tomou o meu lugar. Lembra-te de mim. A crucificação de Jesus, meus irmãos, ela escancara a bondade de um Deus que é capaz de nos ouvir e de atender essa oração. Talvez você esteja orando por algum familiar, por amigos. Ore nesta noite dizendo: Senhor, lembra-te de fulano, lembra-te de cicrano, lembra-te do meu filho, ó Pai, que eu ensinei, que cresceu na igreja, mas hoje está fora. Lembra-te do meu marido, lembra-te da minha esposa, lembra-te do meu amigo, que cantávamos juntos no conjunto, ou que servíamos juntos a Deus, mas hoje ele enveredou por caminhos errados. Senhor, lembra-te. E eu sei que a graça de Deus é capaz de salvar, quando nós olharmos para a cruz e para o nosso Senhor. A zombaria dos pecadores, irmãos. O versículo seguinte diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desce agora da cruz, ó Cristo, ó Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Nós vivemos uma época totalmente individualista, né, irmãos? As pessoas estão pensando unicamente em si. Por exemplo, as pessoas dizem assim: se te faz feliz, então faça. Não importa se é certo, se é errado, se é pecado. O importante é que você seja feliz. O importante é que você viva nos seus prazeres. Não tem problema. O importante é a sua felicidade. E aí as pessoas colocam esse estado de espírito como a maior razão da existência, independente do que a gente faça ou do caminho que se siga para viver essas experiências. E elas dizem: salvam a ti mesmo, viva para você. Mas o Senhor não vivia para ele. Ele vivia para obedecer ao Pai. Ele vivia para obedecer a Deus.
Então, essa proposta aqui dos que passavam e meneavam a cabeça contra o Salvador, essa proposta aqui dos principais sacerdotes ou escribas, essa proposta não fazia sentido para Jesus, porque o coração dele não estava voltado, então, para si mesmo. Ele estava voltado para o próprio Deus, para a obediência a Deus, para honrar a Deus, e a graça de Deus chegar até nós. Graças a Deus que Jesus não tentou salvar a si mesmo, porque seria a nossa perdição. Porque se ele desce da cruz, estávamos todos perdidos. Mas ele resolveu tomar a cruz para salvar a pecadores. É um engano quando você ouve essas vozes dizerem: salva você mesmo. Você não precisa de um Salvador. Você não precisa disso. Evangelho, igreja, Deus. Não, não. Essas coisas é para gente fraca. Você não precisa disso. Ouvir esse tipo de coisa parece ser agradável. Os nossos primeiros pais ouviram isso no jardim, quando a serpente disse assim: Deus disse que não era para comer do fruto. Não, Deus está enganado, come do fruto. Você não vai morrer não, você vai ser como Deus. Jovem, é isso que você escuta todos os dias, quando você abre o seu Instagram, quando você abre o seu Facebook, quando você assiste um filme, quando você lê um livro, quando você ouve música. Às vezes você é seduzido a tentar salvar a si mesmo pelos seus meios, a viver unicamente para você, a dizer assim: o que importa é a sua vontade. Jesus nos diz assim: olha, ele vivia para a obediência do Pai. Tentar salvar a si mesmo, irmãos, é se lançar de um alto, de um precipício, e achar que batendo os seus braços, você vai conseguir voar. Como a gente salva, então, a nós? Jesus Cristo disse assim: aquele que tenta salvar a sua alma, perdê-la-á. E aquele que perde a sua alma, a sua vida por amor de mim, achará. Só há uma forma da sua vida ser achada, encontrada. E hoje é normal você ver pessoas assim: eu estou numa autodescoberta, estou conhecendo a mim mesmo. É importante a gente conhecer a si mesmo, mas esse conhecimento ele precisa ser a partir da revelação de Deus, quem eu sou em Cristo, quem eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou. Esse é de fato o verdadeiro conhecimento. Mas você quer encontrar a sua vida, perca em Cristo. Aí você vai salvar a sua vida. O Senhor não deu ouvidos àquelas vozes que tentavam tirá-lo da sua missão. Não dê ouvidos àqueles que tentam tirar você de Cristo, mesmo com as mais sedutoras propostas, mesmo com as mais tentadoras propostas, elas irão lhe conduzir à perdição. Meus irmãos, uma conclusão que nós podemos chegar nessa noite, há várias aplicações, na verdade, é que, primeiro, não há, meus irmãos, caminho melhor para a nossa vida do que amar o nosso Salvador. A despeito da vergonha que a gente possa enfrentar, a despeito da zombaria que a gente possa enfrentar, a despeito das lutas, das tentações que a gente vem enfrentar, mas crucificar a nossa vida em Cristo é um caminho de salvação. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele diz que a nossa vida está oculta em Cristo, porque nele nós somos crucificados, nele também seremos
glorificados. É em Cristo que a nossa vida encontra esperança. É em Cristo que há, de fato, o conhecimento de si mesmo. É em Cristo que a nossa vida está protegida. É em Cristo que nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Ele. Vivemos para uma comunidade. Vivemos para honrar a Deus neste mundo. Mas eu me dirijo a você que ainda não é cristão, que ainda não serve a Deus. Talvez você tenha seguido o seu próprio caminho, tenha levado a sua própria vida sem nenhuma preocupação de um dia estar diante daquele que é rei. Essa é uma oportunidade para você entregar a sua vida a Jesus. A melhor forma de viver é vivendo para Ele, amando ao Senhor a cada dia. Mas eu queria aqui ainda, meus irmãos, me dirigir a cada um de nós, como irmãos, como crentes, como servos do Senhor. O Senhor não teve vergonha, enfrentou a zombaria, toda a dificuldade, todos os nossos pecados e iniquidades, para trazer salvação a nós. E sem dúvida isso é um exemplo para aqueles que são pais, que são chefes de casa, de família. Vale a pena se empenhar, se dedicar, cuidar todos os dias. Viver a vida em Deus para ver a obra de Cristo aplicada à sua casa, aos seus filhos, à sua esposa. Jovens, vale a pena crucificar o nosso coração para aquilo que não honra a Deus, colocar a nossa vida aos pés do Senhor, para experimentarmos a graça, o poder, uma vida de piedade diante de Deus nesse mundo. Não dê ouvidos àqueles que tentam seduzir a você, como o autor de Provérbios dizendo ao jovem, dizendo assim, não dê ouvidos aos pecadores que tentam te seduzir, dizendo, vem, vamos, como se não houvesse nenhuma consequência nesses atos. Não siga esse caminho, jovem. Não dê ouvido o que youtubers e tantas outras personalidades, cantores, seja quem for, que chega nas redes sociais, ele seduz, ele instiga, ele encoraja a viver longe de Deus, a viver segundo os seus instintos, as suas vontades. Não dê ouvido a isso. Você não é desse mundo. Você não pertence a esses valores. Você não serve aos deuses deles. Meus irmãos, que essa igreja persevere a cada dia, amando a Deus acima de todas as coisas e anunciando ao mundo essa mensagem de esperança, a única mensagem que pode salvar a nós de nós mesmos. Pai querido, toma as nossas vidas, toma o nosso coração, ajuda a tua igreja, o teu povo, a sempre olhar para a crucificação, a sempre olhar para a cruz do nosso Salvador. Quando formos tentados nesse mundo, nos faça lembrar da cruz. Quando os nossos pés vacilarem, nos lembre da cruz, pois o nosso Salvador não vacilou. Quando a nossa alma apertar, quando, ó Deus, a angústia vier ao coração, e a gente tentar buscar em outras coisas, segurança, paz, alegria, a gente lembre que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, não aliviou em nenhum momento sobre si mesmo, mas Ele carregou todos os nossos pecados sobre si. Nos faça lembrar disso, ó Deus, e portanto o nosso coração confie no que Ele fez por nós. Ó Senhor, quando o mundo tentar nos seduzir os jovens, as crianças, as famílias, que eles olhem para a cruz de Cristo e lembre que o Salvador não se deixou seduzir pelo engano, pelas propostas mentirosas, enganosas, mas continuou obedecendo ao Pai,
e o Pai o fez triunfar ao terceiro dia, quando ressuscitou e o tornou rei, ou então o entronizou na eternidade como rei sobre todas as coisas. Ó Pai, fortalece o nosso coração, e aqueles que ainda não te conhecem, que eles confiem suas vidas a Ti, no Seu único Salvador. Em nome de Jesus. Amém.